Fala, meus compadre! Aula 50 pra gente. Vamos lá agora, ecologia florestal. Vamos falar da estrutura, dinâmica e aplicações periciais. O que será? Ecologia florestal é o ramo da ecologia que estuda o funcionamento ecológico das florestas. Só isso? Nossa, não sabia, hein? Oh, sério? As relações entre os componentes bióticos e abióticos, beleza? Ecologia florestal. Vai estudar as relações entre componentes bióticos e abióticos das florestas. Então, plantas, animais, micro-organismos, luz, solo, água e clima, beleza? Os processos que regulam a estrutura, composição, sucessão e produtividade dos ecossistemas florestais. O foco em florestas tropicais, subtropicais e temperadas, naturais ou plantadas, tá bom? Então, até mesmo aquelas, né, de certo modo, artificiais, plantadas, também vão ser objeto de estudo pela ecologia florestal. Beleza? Vamos lá. Estrutura vertical da floresta. A floresta é estratificada em camadas, o que influencia a diversidade e a competição por recursos, tá bom? Então a gente vai ter o estrato, que vai ter a característica ecológica. A gente vai traçar a relação entre estrato e características ecológicas. Vamos lá. Em termos de estrutura vertical da floresta, beleza? Então a gente vai ter a emergente, que são árvores mais altas, adaptadas a ventos e luz intensa. A gente vai ter a chamada do estrato dócil, que vai ser uma camada superior contínua, maior biomassa e maior fotossíntese, beleza? Subdócil, árvores menores e em crescimento, sombra mais parcial, como característica ecológica. A gente também vai ter aquelas que vão ter estrato mais arbustivo, em que a gente vai ter arbustos e árvores jovens, beleza? Desculpa. A gente também vai ter o estrato herbáceo, em que a gente vai encontrar plantas mais rasteiras, gramíneas e samambaias. E o solo e serrapilheira, onde a gente vai encontrar os micro-organismos, sementes e matéria orgânica. Então aí a gente trabalhou a estrutura vertical da floresta, tá bom? Do estrato emergente, aquele que está mais alto, até o solo e a serrapilheira, que está mais baixo, por assim dizer. Então a estratificação dessas árvores dessa maneira vai gerar nichos ecológicos e alta diversidade biológica. Então vai ter animais que vão gostar de sempre estar no topo das árvores. Tem animais que vão estar ali rastejando entre as raízes superficiais da planta. Um exemplo. Então vamos continuar. Com relação à estrutura horizontal e à diversidade, as florestas também variam horizontalmente, né? Além de verticalmente. Então a gente tem uma heterogeneidade espacial dentro de uma mesma floresta. A gente pode ter os padrões de mosaico, com clareiras, áreas sombreadas e espécies dominantes em partes delas. A gente vai ter a diversidade beta, variações de espécies ao longo da paisagem e também a associação com topografia, por meio de várzeas, encostas e platôs, tá bom? Com relação à sucessão florestal, a gente vai ter o processo natural de mudança progressiva na composição da vegetação após um distúrbio. E aí a gente já falou sobre isso, vai ter o estágio pioneiro, intermediário e o clímax. O pioneiro é aqueles estágios com espécies mais rápidas, heliófilas, né, sedentas pelo sol, e a gente vai ter o solo mais exposto. No estágio intermediário da sucessão florestal, a gente vai ter espécies de crescimento mais lento e já causando um maior sombreamento, e também mais sombreadas. E no clímax da sucessão florestal, no estágio do clímax, a gente vai ter uma vegetação já mais estável, sombreadora e já com alta biodiversidade, né? Então já vai estar abarcando aí mais animais. É fundamental saber disso em projetos de restauração ecológica e compensação florestal, beleza? Mais aqui dos ciclos ecológicos em floresta, a gente vai ter o ciclo da água, que na floresta vai ter esse papel de transpiração, de interceptação da chuva e infiltração no solo.
Com relação ao ciclo do carbono, vai ocorrer um armazenamento em biomassa e serrapilheira, então aquela região mais do solo ali também vai ter esse armazenamento do carbono nela, e os sumidouros naturais, por exemplo, nas raízes, se eu não me engano. Tá bom, sim, as raízes são apenas um exemplo, no caso. Porque toda a planta e a matéria orgânica produzida vai ser sumidouro natural. É isso mesmo. Vai ter o ciclo do nitrogênio, que vai ser mais ainda fixado por leguminosas e micro-organismos no solo, então muito importante a associação de bactérias e fungos. E também o ciclo do fósforo, que é limitante em solos tropicais, no entanto é altamente imobilizado aí, necessário para as plantas, tá bom? Tanto é que quando a gente vai trabalhar em alimentação animal aqui no Brasil, a gente vai estar sempre preocupando em que o animal possa ser... que ele também tenha outra fonte de fósforo além da vegetação. Porque a vegetação é fraca em fósforo porque o solo é fraco em fósforo, né? Tem esse limitante, realmente por ser um solo tropical, beleza? Dinâmica de populações florestais. A gente vai ter a regeneração natural, por meio de semente, rebrote, a competição interespecífica por luz, por água e nutrientes. A gente vai ter também a questão da dispersão de sementes, zoocoria, anemocoria, autocoria, a mortalidade natural e por distúrbios, vento, fogo e derrubada. E cada floresta tem suas estratégias ecológicas e distintas para sustentar sua diversidade. Distúrbios e respostas florestais. Distúrbio: queimada é um distúrbio, e o efeito ecológico é a perda da biomassa, a alteração da composição florística daquele local, né? Vai ter também a exploração de madeira como um distúrbio, e o efeito ecológico vai ser a formação de clareiras, a fragmentação, aí a entrada de espécies invasoras. A fragmentação, propriamente dito, vai causar essa redução da conectividade entre áreas e vai causar o efeito borda, que nós vamos ver daqui a 3 aulas, nós vamos ver o efeito borda, beleza? De um modo bem específico. Eventos climáticos, ventos fortes, enchentes e seco prolongada. A floresta pode apresentar resiliência ou colapso, né? Dependendo aí da intensidade e da frequência desses distúrbios, tá bom? Indicadores ecológicos florestais. O indicador Índice de Diversidade de Shannon avalia a riqueza e equitabilidade das espécies, a densidade de regenerantes, mede a capacidade de autorrenovação da floresta. E aqui, em termos, por exemplo, de exploração, de estratificação de madeira, né, a gente tem um número que, tipo assim, você tirar 6 árvores por hectare por ano, considerando árvores de médio porte, né, e não aquelas de grande porte, você não tem uma prejudicação de um habitat tirando esse número de aves, né? Mas à medida que você tira mais do que isso, você já tem uma dificuldade aí nesse indicador ecológico da densidade de regeneração da floresta, tá bom? Pelo menos é esse o último número que eu consegui acompanhar. A gente também vai ter um indicador de biomassa acima do solo, o indicador AGB, que vai estimar o estoque de carbono, e também da área basal, que vai expressar a dominância estrutural das árvores. A estrutura diamétrica avalia classes de tamanho também das árvores DAP. Acho que a gente vai ver isso também em outro momento. Aqui, técnicas de inventário e monitoramento, né, da nossa ecologia florestal, técnicas de inventário e monitoramento. Parcelas permanentes, sempre ter essa unidade de medida por área de 1 hectare ou meio hectare. A medição da DAP, que é o diâmetro da planta na altura do peito, a altura do peito, com fita ou paquímetro florestal, beleza? A altura do ipsômetro, a coleta botânica Voucher, armadilhas fotográficas, interação fauna-flora, drones e SIG para mapeamento de cobertura florestal. Aplicações periciais em crimes ambientais, autuação de desmatamento ilegal, recuperação de áreas degradadas, avaliação de APPs, inventário florestal florense também, tá bom? Isso aqui tem muita demanda hoje em dia, né, para inventário florestal forense também.
em relação à estimativa de volume e volume de madeira retirada. Ecologia florestal aplicada aos biomas. A gente vai ter no bioma amazônico, isso que a gente já falou em algumas aulas anteriores. Uma floresta densa, com alta diversidade de espécies, a baixa fertilidade do solo. A Mata Atlântica, uma alta estratificação, alto endemismo e uma fragmentação intensa. No Cerrado, a gente vai ter florestas de galeria e cerradões como ecossistemas. E no Pantanal, a gente vai ter mosaico florestal sazonal e vegetação adaptada à inundação. Na Caatinga, florestas decíduas e xerófilas em áreas de maior umidade. Pampas, matas ciliares e de encosta raras e vulneráveis, beleza? Aqui algumas das nossas referências. É isso, vamos para a próxima aula.